Boa noite. Uma gratidão por mais uma vez ter a oportunidade, sempre dado pela equipe espiritual desta casa, bem como com a equipe material que nos concede a chance e a oportunidade, aonde nós estamos aqui resgatando os débitos do nosso passado, através daquilo que recebemos de graça, que nada mais é do que um corpo, uma inteligência, estudo, dedicação, para que a gente possa estar à frente de vocês, trazendo um pouquinho deste conhecimento que a gente vem angariando dentro da vivência espírita, dentro dos estudos, dentro de palestra, de mesa mediúnica, em que a gente vai construindo durante um processo chamado encarnação. Muitos, às vezes, colocam os expositores numa questão de pessoas que vieram abençoadas. Eu gosto muito de seguir os ensinamentos que Geraldo Lemos Neto nos diz, que a explicação de um médium é todo aquele que durante várias encarnações ele cometeu grandes erros e à medida que ele abraça a mediunidade, onde ele abraça a espiritualidade, ele faz um grande resgate na sua existência. No tema de hoje, para a gente conversar sobre por que meu encosto não vai embora. Eu adorei esse tema. É bem sugestivo, né? Acho que a pessoa foi bem feliz. Eu costumo ter uma brincadeira, pessoal, que às vezes as pessoas, nem todos compreendem, né? Que a doutrina espírita, ela tem como a sua, talvez, forma diferente de tratar com os nossos queridos e amados e abençoados obsessores. Né? As demais culturas religiosas, a gente escuta, sai desse corpo que não te pertence. Vocês já escutaram isso, né? É muito notório a gente escutar isso. Ou aquela coisa assim, né? Que o capeta saia desse corpo. A gente como é duro isso, né? E a doutrina espírita é diferente. Ela é completamente diferente no seu propósito. Ela nos traz um propósito tão lindo e tão maravilhoso. Para quem já esteve numa mesa mediúnica, é algo fantástico. E quem ainda não teve o privilégio, gente, vamos estudar, vamos entrar, porque a melhor escola que a vida pode proporcionar para nós é uma mesa mediúnica. Quando nós conversamos com todos aqueles irmãozinhos abençoados que estão, de certa forma, nos acompanhando, seja ele na nossa casa, seja ele no nosso trabalho, seja ele na rua, no shopping, porque eles estão toda hora com a gente. E como é que eles se conectam a gente? Através de algo chamado a nossa vibração. Se eu estou aqui, né, praguejando, gritando, ofendendo, sendo maledicente, né, fofoqueiro, quem é que vai estar comigo? Espíritos dessa grandeza. Agora, se eu ser alguém afetivo, carinhoso, amável, que tipo que vai estar comigo? Esses aí. Não tem jeito. E a doutrina espírita, quando chega um irmãozinho, normalmente, gente, grande maioria, nem sabe por que está com a gente. Não sei. Cheguei ali, me senti bem, né? Estava tranquilo. Mas outras vezes chega aquela historinha, não, me botaram ali e eu vou cumprir com a minha tarefa. Enquanto que ele não mudar, eu vou ficar do lado dele. E vou fazer tudo que é possível para prejudicar esse irmãozinho, para deixar ele cada vez mais
nervoso, cada vez mais angustiado. E o que a gente faz? Não, meu irmão, eu sou o maior alisador de espírito. Que é isso? Para que isso? Não tem necessidade. Tu não precisa mais estar aqui. E a gente vai fazer o que a gente chama de um diálogo fraterno com esse irmãozinho que está nos acompanhando. A gente vai elucidar ele, tirar ele daquela casa mental em que ele estava viciado, como nós somos muitas vezes viciados, em que a gente costuma a criar coisas na nossa mente através de hábitos, costumes, de forma diferente que a gente vai levando a nossa vida. Ah, mas eu sou assim, não é? Gente, eu estou assim, mas eu posso mudar. E este irmãozinho que nos acompanha, o que faz a doutrina espírita? Qual é a proposta que ela nos traz? A gente vai amar esse irmão. A gente vai conversar com ele. A gente vai abrir o que é a casa mental dele para ele entender que ele não precisa mais estar nos acompanhando. Aquele que a gente chama do nosso encosto, nada mais se trata de um espírito que ele está ali sentindo uma necessidade de estar acoplado com nós. Mas normalmente ele nem sabe o porquê. Acontece, em alguns casos, que a gente traz de umas encarnações para trás aqueles que vêm porque estão bravos com a gente, né? E mesmo assim a gente não agride eles. A gente conversa, a gente ama eles, a gente dá um passe magnético, a gente conversa, explica, fala que ele não precisa mais estar acompanhando a gente, que ele pode seguir a sua caminhada, que ele não precisa estar mais ali. Grande parte deles seguem. E quando eu digo que a mesa mediúnica nos traz grandes e grandes ensinamentos, em uma ocasião, eu encontrei um espírito que há 1000 anos acompanhava um outro espírito que estava aqui encarnado. Vocês acharam bastante? É bastante, né? Imagina um espírito estar acompanhando 1000 anos. No mínimo, ele deve ter tido umas 10 encarnações e aquele espírito acompanhando. O que a gente fez com ele? Nada mais que esclareceu ele, porque ele estava lá na antiguidade acompanhando através de uma sintonia energética. E ele estava ocasionando que aquele irmãozinho que hoje é aqui encarnado tivesse pensamentos suicidas. Esse irmão já tinha feito várias e várias vezes o ato do suicídio, e ele estava se propondo mais uma vez cometer o suicídio, inclusive pela questão energética que ele estava abraçado por este espírito. Em uma outra ocasião, eu conversei com outro espírito que há 6.000 anos não encarnava. Meu Deus, né? E nós conversamos com ele, nós dialogamos com eles e vamos trocar conhecimento com eles. E a gente, mas por que tu não encarna, meu irmão? Porque hoje, se eu entrasse no ventre de alguma mulher, ela ia desencarnar. Tamanha energia negativa que aquele espírito conduzia nas suas existências no mundo espiritual. Olha o conhecimento que traz um espírito desta grandeza. E ele nos explicou e nos ensinou. E o que nos traz para nós? Conhecimento. O respeito que a gente tem que ter. E muitas vezes os nossos obsessores, esses irmãozinhos, os encostos, como diz na proposta, ou esse encostinho, ele vem muitas vezes para que a gente possa acordar para algo que nós estamos correndo em um erro, em uma fatalidade, em alguma coisa errada. Que eu digo, a gente tem uma cultura de muito tempo colocar como estes espíritos somente na questão que eles vêm para nos prejudicar. Mas a espiritualidade, ela não tem, às vezes, uma fórmula mágica, porque ela diz, Kleber, não faz isso de novo. Kleber, tu vai errar de novo. Kleber, tu modifica. E é teimoso. E eu tenho duas coisas, né? Baixinho, que todo baixinho é teimoso, e alemão é teimoso também.
Então, são coisas que a gente já trata que é assim. O que faz a espiritualidade? Me coloca um obsessorzinho amado. Um encostinho ali, ó, e aquele encostinho começa. Tum, eu vou sentindo, eu vou sentindo, eu vou sentindo. Daqui a pouco eu vou mudar, não vou fazer isso mais. Eu mudo a minha ação. É um benfeitorzinho. Já não deixa de ser um encosto. Mas, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pelo meu egoísmo, né, que é inerente a todos nós que estamos neste plano, muitas vezes precisamos desses amados irmãos, porque eles nos fazem voltar ao pleno caminho que nós devemos seguir. E para isso a gente tem que ter a oportunidade, através do livro dos médiuns, quem não leu, já aproveita e lê, para entender que estes espíritos, através da mediunidade, estão nos afligindo, mas muitas vezes estão nos ajudando. E é uma prerrogativa que a gente diz, mas eu só tenho obsessor. Gente, nós temos obsessor encarnado, sabia? Aquele cara que está te atormentando, aquela vizinha querida, amada, aquela, né, senhora maledicente que fala mal de ti o tempo todo. É uma obsessãozinha que tem ali, né? Muitas vezes a gente está obsediando aquele irmãozinho que já partiu, fica 2000 anos chorando. O irmão já foi para o mundo espiritual, já deve estar de volta e as pessoas ainda estão chorando. Eu costumo dizer, gente, precisamos entender a doutrina espírita na sua essência. Cara, foi. Eu só digo assim, ó, vai. Daqui a pouco nós se encontramos. Aguarda, mas espera. Não tem. A única coisa certa na nossa encarnação é que nós vamos. E o que é de errado nisso? Porque nós cultuamos, né, o nascimento e fizemos uma festa. Errado. Porque para nós encarnar o que a gente sofre, o que traz de transtorno, o que é uma confusão, e quando nós morremos, voltamos lá para o mundo espiritual, é uma festa. Porque lá é nosso lar. Lá nós vamos encontrar com aqueles que realmente é a nossa vida. Aqui, somos meramente passageiros. Então, quando a gente compreender e raciocinar de acordo com a doutrina espírita, gente, é uma dificuldade. Eu brigo isso 24 horas. Porque a gente tem que mentalizar que a vida é lá. Aqui é temporário. E os irmãos que estão hoje nos obsediando estão mais aqui na Terra do que propriamente no mundo espiritual. Por quê? A grande população hoje está na Terra. Naquele livro, no filme, O Nosso Lar 1, alguém já olhou aquele filmezinho legal, né? Vocês viram que estava assim, né? Estava lotado. Porque os irmãozinhos estavam voltando da Segunda Guerra, onde houve grandes mortes, né? Então eles estavam voltando. Se nós formos hoje fazer um filme sobre o nosso lar, como um exemplo, está vazio. Porque mandaram tudo de volta para cá. Está tudo tentando assim, ó, trabalhadores da última hora. É a nossa chance, é a nossa oportunidade. E todos nós precisamos entender e compreender esta forma de como nós devemos nos comportar na existência terrena. Como devemos nós entender o que é verdade e o que não é. Gente, é uma luta. Se vocês perguntarem, eu consigo? Não, eu luto todo dia para compreender. É difícil. E nós vamos ver que os ataques que estão tendo entre nós é muito mais propriamente terreno, os nossos encostos estão na terra. No mundo espiritual, está menor. Mas nós estamos dando guarida para esses irmãos. E se lembre a palavra que Jesus nos diz, vós sois Deus e vós podereis fazer muito mais do que eu faço. Mas como é que nós devemos, como é que nós podemos fazer? Gente, uma prece, uma oração, orai e vigiai. Eu tenho meus obsessores, às vezes assim, eu estou assim, pensa assim, querendo, nossa, estressado, ansiedade, aquela coisa. Pai nosso, que estais no céu. E eu vou começar a rezar. Meu querido e amado obsessorzinho, seja ele encarnado ou desencarnado, que tu possa nesse instante me dar uma treguinha, me dar um alíviozinho, entendeu? Conversa com ele. Se algum momento eu
fiz algo que eu te prejudiquei, se de alguma forma eu tirei alguma coisa que possa estar fora da minha consciência, que tu possa me perdoar. Mas que eu vou estar te amando, eu vou estar te respeitando, eu vou estar querendo, de alguma forma, me reconciliar contigo. Se não for nessa forma aqui, encarnado ou desencarnado, seja onde for, mas que em algum momento nós nos reencontramos e conseguimos nos conciliar. Gente, é essa conversa que a gente tem numa mesa mediúnica. A gente esclarece os irmãos. A gente faz isso aqui entre nós encarnados. Quando a gente está numa questão de uma divergência com algum irmãozinho, este é um encostinho que Deus botou em ti. Porque a gente só pensa no encostinho de desencarnado, mas tem muito encostinho encarnado. Eu, como dirigente espiritual do Mensageiros, eu tenho vários irmãozinhos que são assim, pensa nos obsessores encarnados que eu tenho. Mas eu já descobri que eles são para me ajudar. Então a gente conseguiu compreender, a gente fez, né? Não sei se vocês conheceram a nossa irmã Rosângela, que tinha livraria, que vendia da livraria Chico Xavier. Ela foi trabalhadora da casa, ela era um dos obsessores encarnados que eu tinha. Maravilhosa. Quantos erros eu deixei de cometer? Ah? Aqueles que fazem as palestras, às vezes botam umas palestras tão complicadas, também são os encarnados, que são os obsessores que a gente tem encarnado. Eles nos colocam um grande desafio para, às vezes, eu adoro palestra desafiadora, porque são as que a gente se dedica e monta, e faz com amor e faz com carinho. Porque hoje eu estou sendo o obsessor de vocês. Não é? Eu estou tentando, de uma forma, trazendo os conhecimentos da doutrina espírita no despertar de uma consciência, de uma forma de compreender a existência do mundo material e do mundo espiritual. Quebrando todos os paradigmas que a gente traz ali, que a gente tem de obsessão. De forma de eu entender que nós temos espíritos, todos nós, diferentes um do outro. E se nós estamos nessa divergência de comportamento, de entendimento, é porque Deus diz assim, porque alguma forma eu tenho que aprender com esse irmão. E se eu aprender com esse irmão, eu vou ensinar esse irmão. E se o meu exemplo vai fazer, às vezes, não que tu faça igual a mim, mas que tu não faça igual a mim. Porque a gente, de forma diferente, a gente, através do exemplo, a gente aprende melhor. Esse comportamento eu quero ter para a minha vida. Este não me serve. Este é o caminho que eu quero ter para mim, para minha família, para os meus amigos. É isso que eu vou promulgar. É isso que eu vou distribuir. Então, o que a gente procura como um palestrante e que traz a entonação da doutrina espírita? A busca do conhecimento. Quando a palavra está sendo dada por João, conhecereis a verdade vos libertará. Primeira coisa, não existe verdade absoluta. Ela existe a verdade deste momento. Isso nos traz o conhecimento. Porque quando Kardec nos informa que a doutrina espírita ela não é para a eternidade, e a doutrina espírita ela é algo que vai ser o quê? À medida que novas verdades virão, se muda. Ela é progressista, ela avança, ela não estaciona. À medida que nós estivermos aqui evoluindo, novas verdades virão. Porque neste momento nós temos capacidade de entender até aqui. Porque se conversarmos com muito mais coisas, nós vamos entrar em parafuso. Porque a nossa mente não está preparada. Muitas vezes a gente tem que esperar o momento certo para que a gente esteja apto a compreender o que a espiritualidade tem para nos dizer. Várias vezes Chico Xavier foi dito para ele, meu irmão, não vai mais, porque nós não temos palavras dentro de conceitos que você possa compreender o que é a evolução no mundo espiritual. Mas que nós possamos compreender até então aquilo que está disposto para nós. Se nós conseguirmos estudar a doutrina espírita somente pelos livros da codificação, ótimo. Já foi um bom progresso. Não me satisfaz.
eu gosto de mais coisa. Procurem isso. Isso nos liberta. Isso vai fazer com que a gente possa avançar e poder entender e compreender muitas outras coisas que é tão importante para a nossa vida. Se hoje estamos com processo de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, natural desta humanidade. Por quê? É um momento de transição planetária. E tudo isso que a gente vem vivenciando, tudo isso que a gente vem aprendendo, tudo isso é necessário para que a gente domine as nossas más tendências e nos tornamos espíritos perfeitos. Dói? Dói. Mas compreender que esses irmãos que hoje estão ao nosso lado, de certa forma, nos trazendo um determinado prejuízo, primeira coisa, ame ele. Que na medida que tu tiver a mesma força de amar esse irmão com toda a tua força, com todo o teu amor, tu pode ter certeza que tu vai ver que quem mais prejudicou foste tu e não ele. E normalmente em toda a comunicação mediúnica é o que mais acontece em todas as comunicações. Que esses irmãos muitas vezes nos cobram e eles são os maiores devedores. Mas quem sabe não somos nós que temos que dar o primeiro passo. Tomar a primeira atitude. Seja com os obsessores desencarnados, mas encontre o teu obsessor encarnado. Não quer dizer que você vai perdoar, não quer dizer que você não vai amar, mas se você já não odiar, é um bom caminho. Já fizeste a primeira parte. Porque um tem que começar. No momento em que nós tomarmos a primeira ação, a reação virá ao contrário. E eu tenho a certeza que a gente vai sair muito melhor do que aqui chegou. Uma boa noite. Não bate palma, gente. Sabe que a palma é uma coisa, né? Claro, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, é coisa linda e maravilhosa. Mas a palma, para quem tem tanto débito do passado, ela nos traz coisas marcantes. E eu diria a todos vocês, quem gostaria de saber das suas encarnações, levanta a mão. Não precisa, pode levantar, não. Eu sei que são todos sem vergonha. Entendeu? Não quero saber, meus amados, que quando a gente sabe dos débitos passados, e ter a oportunidade de estar aqui hoje, é uma glória. Meu muito obrigado a todos vocês.